Continuando, de 1756 a 1763, acontece a Guerra dos Sete Anos, que envolve as várias nações, como eu falei, né? E o foco é a Inglaterra. Inglaterra, Prússia e Portugal, do outro, França, Áustria e Espanha. E aí você vai ter a Prússia disputando com a Áustria por território, e a Inglaterra com a França, que disputavam, além de territórios, também disputavam por progresso, né? Progresso comercial, progresso marítimo. E aí, após 7 anos, o bloco da Inglaterra vence o bloco da França. E aí, num acordo chamado Tratado de Paris, o primeiro Tratado de Paris de 1763, que definiu quem de fato era o vencedor e quem era o perdedor, quem ia devolver o que para quem. Nesse tratado foi determinado quem ganhou, quem venceu e quem ia devolver o que tinha tomado do outro país. E aí surge uma dúvida muito comum entre os alunos. Se a Inglaterra venceu, por que as colônias estavam insatisfeitas? Simples. A Inglaterra, após essa guerra, ficou muito quebrada financeiramente. Toda uma guerra ela gera custos com material, com arma, com uniformes, enfim. A Inglaterra ficou com a sua economia muito prejudicada, de tanto que gastaram nessa guerra. E o jeito foi reverter essa situação porque precisavam de dinheiro. O jeito foi fazer o quê? Tirar dinheiro das colônias, tá? Era um jeito de recuperar a parte daquele dinheiro que haviam gasto durante a guerra. A Inglaterra criou vários impostos, tá? Que seriam aplicados nas colônias. O primeiro imposto foi em 1764, com a Lei do Açúcar, onde ficava definido que as 13 colônias só poderiam consumir o açúcar da Inglaterra. Antes, eles podiam consumir açúcar de qualquer lugar, mas a partir de agora só poderiam comprar açúcar da Inglaterra. Se comprassem em outro lugar, pagavam juros muito altos. Então era uma espécie de protecionismo financeiro, um protecionismo alfandegário. Para eles não valia a pena comprar açúcar em outro lugar. Então vou comprar da coroa britânica, da Inglaterra, que eu vou pagar um juros menor. Em 1765 foi criado a Lei do Selo, outro imposto também cobrado às 13 colônias. Nessa cobrança do selo, toda documentação, jornal, carta, qualquer impresso, qualquer correspondência que circulasse dentro das colônias deveriam conter o símbolo britânico, que era pago e não era barato, era caro também. E aí toda documentação que circulasse dentro das colônias tinha que ter o selo britânico e era cobrado. E aí, em 1773, a Lei do Chá, que na verdade foi um estopim de toda essa confusão. As colônias estavam acostumadas a consumir chá, que era um hábito, tá? E até hoje na Inglaterra. Eles podiam adquirir esse chá das Índias, da China, seja lá de onde quisesse. Mas a partir da lei, só poderiam comprar o chá da Inglaterra. Essas colônias tinham autonomia para comprar seus produtos de onde quisesse e agora não podiam mais fazer isso. Isso deixou a população muito chateada com essas leis abusivas. E aí eles vão fazer um manifesto conhecido como Boston Tea Party, não sei falar inglês, né? Mas é a festa do chá de Boston, né? Onde os navios chegam com os carregamentos de chá e eles simplesmente, fantasiados, os colonos, né? Moradores das colônias, fantasiados de índio, jogam todas aquele carregamento de chá no mar. Eles destroem todo o carregamento de chá. A Inglaterra havia criado um monte de leis nas colônias e por parte dos moradores, dos colonizadores, houve reação. E aí a Inglaterra reage ao ataque no navio, criando em 1774 as leis intoleráveis, ou seja, tolerância zero com as colônias, nada de protesto, nada de reunião em praças, vias públicas, ninguém podia ficar na rua a partir de certo horário, enfim, aglomeração de 4, 5 pessoas também era proibido. E essas medidas seriam para evitar que novas rebeliões fossem organizadas. Em 1774, os moradores das colônias, cansados desses monte de lei, o que eles vão fazer? Eles vão ao congresso, ao primeiro congresso da Filadélfia, para buscar uma nova saída, que estavam insatisfeitos. E eles saem com muito sucesso.
Em 1775, acontece o segundo congresso, tá, da Filadélfia. Aí sim, vão começar a dar os primeiros passos em direção à independência e no processo de separação dessas colônias da Inglaterra. E aí um nome muito importante vai surgir nesse contexto, que é George Washington, né, que depois vai se tornar o primeiro presidente dos Estados Unidos após essa declaração de independência, e foi ele que comandou as tropas americanas contra o exército britânico. E o exército britânico, militarmente falando, era muito melhor do que o exército americano, tá? Outro nome importante também, Thomas Jefferson, que depois se torna o terceiro presidente dos Estados Unidos. Foi ele quem redigiu um documento que vai oficializar essa independência. E o outro nome muito importante, Benjamin Franklin, com seus ideais iluministas, era um representante das 13 colônias, do parlamento britânico. Ele sofreu, tá, por expor suas ideias iluministas, as ideias de liberdade, e ele pede apoio à França para ajudar nesse processo de independência. E aí, em 4 de julho de 1776, é assinada essa declaração de independência, mas a Inglaterra ainda não havia aceitado ter perdido as colônias. E aí, em 1783, é assinado o Segundo Tratado de Paris, onde a Inglaterra aceita de fato que as 13 colônias se tornaram independentes, ou seja, ela é obrigada a aceitar que as 13 colônias não pertenciam mais à Inglaterra. Lembrando, Estados Unidos é formado hoje a partir de 13 colônias que pertenceram à Inglaterra. Resumidamente, a matéria é essa. A gente vai voltar com novas explicações na nossa aula online. Um beijo, fiquem com Deus.